Boa noite a todos. Acredito não ter, nesse espaço, um coração sequer que não seja um coração amigo. É tão bom a gente compartilhar o que a gente pesquisa na doutrina espírita e poder olhar para esses corações amigos, que juntos nós vamos construir as reflexões desta noite, porque ninguém faz nada sozinho. Então, unidos, né, nesta noite, vamos refletir um pouquinho sobre a pureza de coração, baseados no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus nos afirmou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque alcançarão o reino dos céus. Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre isso, vamos entender o que é esse coração puro, que acredito que, além de corações amigos aqui, presentes, de encarnados e desencarnados, nós também, todos nós, queremos ter a pureza de coração. Nós desejamos a pureza de coração. E ela é inseparável da simplicidade e da humildade, numa fala de Allan Kardec. Nós temos passado por períodos de grandes dificuldades, né, diante da pandemia. O som não está estranho? Não está meio com eco para vocês? Não? Tá bom? Para mim parece que está voltando. Bom, então a gente encontra várias lições, ensinamentos dos grandes pensadores que nós temos, né, aqui encarnados. Um destes grandes pensadores nós chamamos de Padre Fábio de Mello. Acredito que todo mundo conhece ele. E é um texto muito singelo, mas, para a nossa reflexão dessa noite, diz o Padre Fábio de Mello: o mundo está pesado. Uma espessa camada de tristeza está sobre nós. Cada um reage a seu modo. Alguns estão agressivos, outros intolerantes. Muitos estão deprimidos. É preciso construir esperanças, derramar nos espaços que habitamos uma poeira de amor e sentimentos positivos. Reze, reflita, medite, faça caridade, busque a riqueza espiritual. Não dê ao ódio o transporte do seu corpo. Barre-o com sua decisão de conduzir a bondade. Curamos o mundo quando curamos o nosso coração. Uma mensagem que, assim, a gente sendo espírita e entendendo a imortalidade da alma, entendendo as nossas vidas, né, as vidas que vêm e vão nossas, que a gente chama de vidas, mas são apenas, né, oportunidades novas em um corpo, depois continuamos fora do corpo. A gente chama vidas, mas vida é só uma, né, que a gente recebe de Deus, aquele sopro de Deus. Mas entendendo, através da doutrina espírita, fica bem melhor para nós lermos um texto desses. Chama-nos a responsabilidade quando o Padre fala para nós que devemos buscar a riqueza espiritual. E quando ele termina o texto dizendo que nós vamos curar o mundo, quando nós curamos o nosso coração, para que a gente se atente a nós mesmos e parar de se preocupar tanto com o exterior. Porque essa preocupação excessiva com o exterior causa a nós danos e a longo prazo nós entraremos, né, em, como diz ele, né, nós chegaremos a ter depressões, né, agressões, intolerâncias, que não é saudável a nós. Especialmente nós que já entendemos que buscamos a pureza de coração.
né? Todos nós que estamos aqui. Queremos a pureza de coração? Sim, queremos. O Mestre Jesus, né, quando nas bem-aventuranças, ele inicia falando, né, bem-aventurados os pobres de espírito. Podemos, ao ver essa imagem, às vezes tem vídeos na internet que a gente encontra Jesus, né, claro, um ator representando Jesus, e ele vai falando aquelas bem-aventuranças. É tão bom ouvir. A gente sabe que aquela voz não é de Jesus, que aquela imagem não é de Jesus, mas parece que a gente se aproxima um tanto mais dele quando a gente vê, né, ele falando. Então nós precisamos apenas essa imagem, mas que a gente busque assim Jesus lá no monte, né, fazendo o sermão. E vamos ver que interessante. Bem-aventurados os pobres de espírito é a primeira bem-aventurança do primeiro discurso da primeira pregação. A primeira bem-aventurança que consta em Mateus e Lucas. O primeiro discurso do Sermão do Monte, que é o marco inicial da primeira pregação do Cristo. Se a gente for buscar lá na Bíblia o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar em ambos a primeira bem-aventurança de Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque alcançarão o reino dos céus. O Gandhi falou que se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Gandhi, que não era seguidor de Jesus, né? Porém, a gente pode dizer que alma, que entendimento para a gente pensar, né? Eu acho que todo mundo já deve conhecer essa frase, porque ela é bem famosa, mas é sempre bom a gente lembrar. Então, bem-aventurados, né, na tradução, significa felicidade. Então, Jesus disse para nós, felizes os pobres de espírito. Essa expressão que envolve o conceito de felicidade plena, que no Novo Testamento só é possível se o homem estiver em perfeito relacionamento com Deus. Mas para os gregos era relativo à felicidade material. A uma vida sem sofrimentos. E eles acreditavam que essa bem-aventurança que alguns possuíam era uma recompensa de Deus pela obediência das leis. Bom, o que não deixa de ser uma verdade, né? Se a gente obedecer às leis, vai ficar tudo bem com a gente e a gente vai ficar feliz. Faz sentido. Mas não é em termos materiais que Jesus conversa com a gente. Não é em termos materiais, né? Então a gente vai entendendo assim, que bem-aventurados os pobres de espírito, é a primeira bem-aventurança do primeiro discurso de Jesus lá no sermão, do primeiro. Chama-nos a atenção esse primeiro. Chama-nos a atenção. Quem aqui tem filho? A Rosane aqui com a filhinha. Quem não lembra dos primeiros passos dos nossos filhos? Dos nossos primeiros passos, acredito aqui que ninguém vai lembrar. Né? Eu acho que a gente não lembra. Mas de alguém que nos é caro, especial, que conviveu com a gente e que a gente viu dar os primeiros passos, a gente não esquece essas imagens. Como é importante esse primeiro passo, não é verdade? Quem lembra do primeiro dia de aula, sentindo o cheirinho, né, daquela pasta positivo? Quando eu sinto o cheirinho da pasta positivo, me lembra, né, escola, remete a gente a uma coisa tão boa, né? Eu usei essa maleta ali, eu fui desse tempo. A lancheira já era um pouquinho mais para frente, mas eu cheguei a usar também, né? Essas carteiras que nos sentávamos naquele tempo, a gente fala assim, tem jovens aqui também, né? Não conhece. Mas é bom saber da história, né?
Então, o primeiro dia de aula, aquele frio na barriga que dá na gente, como que vai ser a sala, como vai ser o professor. Então, esses primeiros nas nossas vidas, como são marcantes e importantes. A primeira vez na casa espírita, né? Como será que foi? Alguns já bebezinhos na casa espírita. Mas eu, por exemplo, conheci a casa espírita, a primeira vez era do lado da Pedacinho do Céu, lá perto do MIG, e era o Gugu que estava fazendo a palestra. Né? Então, para mim, é inesquecível isso. O Gugu, depois a gente conversou com o Gugu e com a Raquel, para mim, nunca mais vai sair de mim isso. Foi o primeiro contato que eu tive, aquele acolhimento, aquela fala do Gugu, incomparável e inesquecível. Então, são coisas tão importantes nas nossas vidas, né? Esses primeiros. E aquela primeira vez que eu vi o mar, tem até uma música, né? A primeira vez, né? Que a gente vê os olhos de um amor, que a gente reconhece alguém na multidão. Então, são todos esses primeiros dos primeiros, a importância disso. Então, por que será que Jesus fez, em primeiro lugar, bem-aventurados os pobres de espírito? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entender um pouquinho o que é, como a gente vai entender pobre de espírito. Nos diz Allan Kardec: simplicidade de coração, humildade de espírito. É isso. Ser pobre de espírito é ter essa simplicidade. As coisas mais simples da vida são as mais especiais. Né? É o que mais a gente sente falta quando a gente não tem. As coisas mais simples. Se alguém aqui já ficou sem alguma coisa simples, sem um momento que a gente tem, digamos, no nosso dia a dia, na nossa rotina, e de repente aquilo muda, como isso nos faz falta? São coisas muito simples. Né? E a simplicidade de coração é muito importante que a gente tenha. E a humildade de espírito. O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio, que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. É isso que Jesus quis nos dizer. Né? Quando ele fala aos pequeninos, ele se referia às crianças pela sua pureza? Sim. Mas ele também dizia dos pequeninos que às vezes não sabem, não têm um grande desenvolvimento intelectual, mas têm a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Em todas as circunstâncias, Jesus coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. Prestemos atenção, né? Se nós estamos sendo orgulhosos, automaticamente estamos nos afastando de Deus. Se queremos que a nossa verdade prevaleça, estamos sendo orgulhosos. E estamos nos afastando de Deus. Se somos humildes, estamos nos achegando a Deus. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Então é bom que a gente comece a trabalhar um pouco mais, né, esses valores, para que a gente possa entrar no reino dos céus. A pureza de coração, nos diz Allan Kardec, é inseparável da simplicidade e da humildade, como nós colocamos lá no início com aquelas duas crianças brincando. Ela exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus toma a criança como símbolo dessa pureza, como tomou por símbolo de humildade. Excluindo, né, todos os nossos pensamentos, ainda temos. Se não temos atitudes de orgulho e egoísmo, pelo menos pensamentos nós ainda temos. Né? Infelizmente. E a gente está falando de pobre, né? Agora uma pergunta a todos nós aqui. Você se considera uma pessoa rica? O que vocês acham? Você é rico?
Quando a gente era menorzinho, a gente falava bastante isso. Depois que a gente fica adulto, por bons modos, né, a gente não usa essa expressão, né? É rico ou pobre, está meio que saindo né, essas palavras. Mas eu lembro na escola que tinha, né, os ricos e os pobres, né, eram meio separados, assim. Essas coisas estão mudando, graças a Deus, né? Nem quase se usa mais essa expressão. Mas para a gente refletir aqui um pouquinho, para que todo mundo fique pensando com seus botões, você se considera uma pessoa rica? Podem responder para si mesmo, sim ou não. Porque é bom que a gente diga, né? Não mais ou menos, sim ou não. No Livro dos Espíritos, na questão 926, Allan Kardec pergunta: criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? O avanço tecnológico, né? Com tudo isso que vai acontecendo, que nós não estamos dando conta até. Será que não constitui uma fonte de aflições maior ainda? E os espíritos superiores respondem: os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criamos para nós mesmos. Aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem cobiça o que está fora das suas possibilidades, poupa-se a muitos aborrecimentos nesta vida. Então aqui já é um trabalho de pureza de coração, eliminando de nós a inveja, a ambição, que são sentimentos que fazem mal. A gente precisa das coisas materiais, do conforto, a gente precisa produzir, proporcionar conforto, alimento, é uma obrigação nossa, né? Mas quando excede, quando o nosso foco é só isso, aí já é altamente prejudicial. E o pior ainda, quando a gente fica observando o que os outros têm. Que eu acredito que aqui ninguém é assim. Pelo menos os encarnados, né? Acho que isso já passou da gente, né? Olha só a resposta dos espíritos. O rico é aquele que tem menos necessidades. Quanto de necessidades nós temos? Quanto menos nós tivermos, mais ricos nós somos. Então, quanto mais simples, né? Quanto menos a gente querer, mais ricos seremos. E o que é preciso para ser feliz? Com a música do Padre Zezinho, né? O que é preciso para ser feliz? O que será que nós precisamos fazer para ser feliz? Ricos, já vimos que acho que a gente é um pouco, né? Rico. Mas felizes somos? Olha o exemplo da nossa Santa Teresa de Calcutá. Ela diz o seguinte: o amor, para que seja autêntico, deve nos custar. Às vezes a gente está cuidando, né, da família e a gente não quer fazer muito esforço, abnegação, a gente nem pensa nessa palavra, não está nos custando, então. E aí não é amor autêntico. Olha a profundidade dessa expressão da Madre Teresa. O nosso amor é autêntico, porque quem ama é feliz? Só é feliz quem ama? É uma verdade? Mas a Madre Teresa diz que para ser autêntico, deve nos custar. E ela é sábia. Ela é sábia, né? Então, ela afirmou isso para nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, encontramos: mais vale para a felicidade do homem ser pobre de espírito, no sentido mundano, e rico de qualidades morais. Mas vai ser falado mais uma vez ainda sobre felicidade no Livro dos Espíritos. O que é que nós encontramos na questão 621, uma das mais famosas do Livro dos Espíritos, né? Onde está escrita a lei de Deus na consciência. Todos nós trazemos a lei de Deus na nossa consciência. É verdade, né? Nós já sabemos disso. Allan Kardec, nas leis morais do Evangelho, do Livro dos Espíritos, ele vai nos dizer que o homem só é infeliz quando dela se afasta.
Então, além de nós termos que ter um amor autêntico, amar de verdade, nós ainda precisamos prestar atenção se estamos adequados às leis morais, que são 10. Né? Estão lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, são 10 as leis morais. É bem importante essa parte do Livro dos Espíritos, porque ali é o código de conduta nossa, é um código para a gente seguir. Elas estão na nossa consciência, mas se a gente sabe, se a gente lê, fica lendo ali, né, observando, refletindo, sentindo aquilo, isso vai aos pouquinhos, né? Porque a gente começa pelo conhecimento, como no nosso estudo do Evangelho Redivivo. É conhecer primeiro, meditar, sentir e viver. Esse é o objetivo do nosso estudo de quarta-feira. Né? É conhecer, meditar, sentir e viver o Evangelho de Jesus. Então, as leis morais, elas são do Evangelho, elas fazem parte. É o Cristo Redivivo, que Allan Kardec traz, né, na doutrina espírita para nós, nos apresenta de uma forma mais profunda do que há 2021 anos atrás, né? E agora sobre inteligência. Você se considera uma pessoa inteligente? Vamos pensar um pouquinho com os nossos botões de novo, né? Será que eu sou inteligente? O quanto? Né? Um pouco? Mais ou menos? Quanto de inteligência nós temos? No capítulo 7, missão do homem inteligente na Terra. As consequências do uso da inteligência. O Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que mais se elevaram numa existência são abaixados até o último lugar na existência seguinte. E se deixaram dominar pelo orgulho e pela ambição. Então não é uma regra, né? A gente pensa assim, hoje eu vim com um conforto material, na próxima encarnação eu vou vir sem nada, né? Vou morar num casebrezinho. Não é uma regra. O que a gente precisa sempre fazer é o bom uso do que a gente recebe, dos nossos talentos. A inteligência, ela sendo bem aplicada, ela não vai, né? Nós não vamos nos deixar levar pelo orgulho e pela ambição. Trouxemos uma imagem, né, dessas rainhas que tinham todo o domínio. Ainda nós estamos vivendo, né, em que o poder ainda está mais forte, né, o poder nas mãos. Mas isso vai mudar, com certeza. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos. Porque é uma missão que Ele vos dá. Pondo em vossas mãos um instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. Qual é o nosso papel, então? Fazendo bom uso da nossa inteligência. Não importa o tamanho da nossa inteligência, né? Porque o tamanho é proporcional à nossa responsabilidade. Então, se a gente está usando a nossa inteligência porque a gente julga entender das coisas e está aplicando essa inteligência em detrimento do nosso próximo, não importa quem seja, a gente está fazendo mau uso. É o orgulho e a ambição que estão falando mais alto. Então, nós só vamos nos aproximar de Deus quando nós fizermos também o bom uso. Porque Deus nos deu essa missão. A gente pensa missão, uma Madre Teresa, um Chico Xavier. Todos nós temos uma missão. Né? Todos nós temos. É só a gente olhar a nossa volta e ver como é que está arranjada a nossa vida, as pessoas. É uma missão que nós temos. E usar ela de uma forma coerente, como o Kardec o era, o bom senso encarnado, como diz Camille Flammarion, né? Ele é o bom senso encarnado. Quando a gente vai pensar assim em alguém que a gente pode ter atitudes, é só lembrar que o bom senso, apelar ao bom senso, né? Então, o bom uso da inteligência se caracteriza como uma missão.
quando bem empregado em favor dos outros e de nós mesmos, traz muitos méritos. E agora nós vamos refletir um pouquinho sobre essa questão do reino de Deus, o reino dos céus, falado por Jesus. Porque então, bem-aventurados os pobres de espírito, nós já entendemos, mas e o reino dos céus? O que seria? Né? Entendemos o reino dos céus através dos estudos na doutrina espírita, que nada mais é do que elevação espiritual. É o nosso crescimento. Bem-aventurados, então, os simples e humildes, porque, bem-aventurados felizes, né? Porque eles terão elevação espiritual. Então, para a gente pensar em elevação espiritual, deveria ser nosso objetivo, na interpretação do Evangelho, na interpretação de obras que esclarecem, na interpretação das circunstâncias. Tudo que está à nossa volta, a gente saber interpretar com os olhos do Espírito. Allan Kardec dizia que quando ele estava numa situação muito difícil, ele se elevava daquela situação. Ele saía, literalmente saía do corpo. E olhava aquela situação como espírito. E muda muito, para melhor. Então a nossa interpretação deve ser sempre assim. Nós não estamos aqui encarnados, né, para ter grandes posses. A gente já disse que isso faz parte da nossa vida material. Mas o nosso objetivo, o nosso foco é o reino dos céus, que vem a ser a nossa evolução espiritual. Então, quando a gente abrir o Evangelho e lê, tendo esse entendimento que é para a nossa evolução espiritual, quando a gente lê um livro, que nem esse novo do Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração, o que esse livro está me trazendo para que eu cresça? Eu falei para a Raquel hoje na biblioteca, eu estou lendo esse livro sem parar, porque esse livro me traz conforto no meu coração. Eu não sei vocês, se alguém ainda não teve a oportunidade de ler, ele fala da pandemia, do momento que nós estamos vivendo e do que nós precisamos fazer para a elevação espiritual. Só isso que o Divaldo quer da gente. O Divaldo, como nosso irmão mais velho, ele só quer que a gente cresça também. A gente pode lembrar também, falando em pandemia, né, que a gente estava estudando no Evangelho Redivivo, não sei se estava alguém aqui com a gente, na quarta-feira, a gente estava vendo sobre a peste negra, e a gente viu ali o John Wycliffe, que no momento da peste negra, que estava aquele surto, que morria muita gente, que eles colocavam em buracos no meio da cidade e jogavam aqueles corpos, né? Alguns estavam preocupados quem foi, culpa de quem, né? Que acontece hoje ainda. A culpa é disso, a culpa é daquilo. Para que perder tempo com isso? Né? Naquele tempo também acontecia. Mas o John Wycliffe, ele fez o sentido contrário daquilo. Ele disse, meu Deus, tem gente morrendo do meu lado, o que eu preciso fazer? Então, ele pegou a Bíblia, ele traduziu a Bíblia, ele facilitou o acesso, ele ficou revoltado com aquelas cartas de indulgência, com algumas coisas, queimar cristão. Ele não estava aceitando tudo aquilo. Então, essas coisas que não podem acontecer com nós humanos. Então, Allan Kardec é o bom senso encarnado? É, mas um dos maiores humanistas que nós conhecemos. E um dos seguidores dele, né, Martinho Lutero, seguidor do John Wycliffe, o Jan Hus também, né, que nós já ouvimos falar bastante. Hoje tem muita coisa boa, porque naquele tempo vivido, alguém teve uma mentalidade diferente, lúcida, e não ficou brigando e querendo criar caso, às vezes, instigando a guerra até mesmo. Né? Nós temos que cuidar, nós estamos vivendo um período delicadíssimo, que daqui a 1000 anos vai se falar do Covid. E o que nós estamos fazendo aqui? Né? Será que nós estamos apavorando os outros? Se atentando a números, a não sei o quê? Ou nós estamos cuidando, buscando manter o nosso pensamento num nível elevado? Né? A gente tem que cuidar dessas coisas, cuidar do nosso coração e do coração daquelas pessoas que estão à nossa volta, a missão do homem inteligente na Terra. Nós trouxemos uma historinha para não ficar muito monótono, né? Encontramos essa historinha no Momento Espírita, mas é do autor Richard Simonetti. Montado em seu cavalo,
O fazendeiro dirigia-se à cidade como fazia frequentemente, a fim de cuidar de seus negócios. Nunca prestar atenção àquela casa humilde, quase escondida num desvio, à margem da estrada. Naquele dia, experimentou insistente curiosidade. Quem morava ali? Cedendo ao impulso, aproximou-se. Contornou a residência e, sem desmontar, olhou por uma janela aberta e viu uma garotinha de aproximadamente 10 anos, ajoelhada, de mãos postas, olhos lacrimejantes. Que faz você aí, minha filha? Estou orando a Deus, pedindo socorro. Meu pai morreu, minha mãe está doente, meus 4 irmãos têm fome. Que bobagem, disse o fazendeiro. O céu não ajuda ninguém. Está muito distante. Temos que nos virar sozinhos. Embora irreverente e um tanto rude, era um homem de bom coração. Compadeceu-se, tirou do bolso boa soma em dinheiro e entregou à menina. Aí está. Vá comprar comida para os irmãos, remédio para a mamãe e esqueça a oração. Isso feito, retornou à estrada. Antes de completar 200 metros, decidiu verificar se sua orientação estava sendo observada. Para sua surpresa, a pequena devota continuava de joelhos. Ora, essa menina, por que não vai fazer o que recomendei? Não lhe expliquei que não adianta pedir? E a menina feliz respondeu, já não estou mais pedindo, estou agradecendo. Pedi a Deus e Ele enviou o Senhor. Essa linda historinha é para a gente pensar que nós não estamos sozinhos e que a oração ainda e sempre será o melhor remédio. Orando, nós estabelecemos uma conexão, nós nos desvinculamos das trevas. Há uma pressão muito grande das trevas. A gente sente isso. O padre Fábio de Mello falou disso, dessa pressão que está havendo. Está estranho, está difícil, mas o céu não nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Basta que a gente faça a nossa parte. Nos ajudando, o céu nos ajudará. Então, como que a espiritualidade age em nossa vida? Como que a espiritualidade foi lá e inspirou aquele fazendeiro? Né? Ele inspirou aquela menina a orar. E ele, por que ele foi lá naquela janela ver? Por que será? Será que foi ao acaso? Com toda certeza não. Ele foi encaminhado. Ela criou uma psicosfera favorável através da oração. E aquele fazendeiro foi inspirado a se aproximar e o coração dele foi tocado, envolto naquelas boas vibrações. É isso que nós precisamos, boas vibrações. Como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito, lá no livro O Consolador? O ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo, como nós falamos ainda, né? Essas almas que ainda costumam triunfar. Mas Jesus fala, né, bem-aventurados, todos nós queremos ser bem-aventurados. Não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais de homens de espírito? É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem os ensinamentos, sem determinadas preocupações rasteiras da vida material. Preocupações rasteiras da vida material. Então, corações despretensiosos e humildes. Então, que sejamos nós, os pobres de espírito, com todo esse entendimento à luz da doutrina espírita, né? E para finalizar,
as nossas reflexões, lembramos do Tim e da Vanessa, aos pés do monte. Um sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo para mim. Meu coração se renova e sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço o meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber para onde vou. Eis-me aqui. Minha dor serenou. A música é linda, mas nós não temos voz para cantar. Então a gente lê a letra, né? Me desculpe. Essa letra é linda e profunda. Talvez cantada a gente não preste tanta atenção na profundidade dela. A nossa dor vai serenar, vai passar. Todos nós vamos ficar bem. Nenhuma ovelha que o meu Pai confiou se perderá. O nosso pastor, Jesus, não vai nos perder de vista. Nunca. Nunca vai nos perder de vista. Então nós agradecemos por todos os corações amigos aqui presentes, agradecemos a oportunidade bendita de refletir sobre a doutrina espírita.